muitas perguntas, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é sobre essa confusão que a gente leu muito na imprensa, né? Um suposto conflito entre a presidência do IBGE e os servidores do IBGE. Eu queria saber o que aconteceu. A gente leu várias notícias, tinha a ver com a questão de uma empresa que seria, uma instituição que seria criada, IBGE+, mas queria saber a sua versão, queria que você desse a sua explicação, por favor. Obrigado pela oportunidade. É importante para quem está nos acompanhando ter uma visão da importância do IBGE. O IBGE atualmente se encontra com quase 11 mil servidores, que estão dispersos em 566 agências distribuídas pelo país, contemplando 27 superintendências. Então, estamos falando de uma instituição de caráter nacional. Questionamentos que têm tidos estão muito circunscritos a um conjunto de colegas que não representam 10% do total e que estão concentrados no Rio de Janeiro, especialmente num prédio que custava cerca de 15 milhões ao IBGE de aluguel, e que, dado as restrições orçamentárias, né, essa quantidade de 15 milhões de reais representa quase 40% de todo o aluguel que a instituição paga, e desde que nós chegamos, a gente fez uma opção por redução de custos, procurar prédios públicos, por exemplo, e foi o caso que encontramos um prédio de excelente qualidade, que fica, quem conhece o Rio de Janeiro, o Horto Florestal, uma região nobre, né, e lá tem um prédio do SERPRO, que tem condições de abrigar todo mundo. Também é importante dizer, na verdade, que quando nós chegamos na metade de 2023, agosto, para ser mais preciso, não é? Nós vínhamos de um período de 7 anos em que a instituição havia tido 6 presidentes. Ou seja, estamos falando de uma instituição com grande instabilidade na sua direção, tendo em vista que o tempo médio de cada gestão equivalia a cerca de 1 ano e 2 meses. Obviamente, a gente ficou um pouco mais, outros um pouco menos, mas dá uma média. Não é que nós não tínhamos referência nos 89 anos que a instituição possui. E vinha, na verdade, aí praticamente desde do impeachment da presidenta Dilma, numa trajetória sem realização de concursos, né? E isso veio acompanhado da saída de colegas que completavam o seu período de atividade, então entravam na aposentadoria e na atividade, um período que não teve reajuste salarial, por exemplo, então houve uma perda de quase 25% em termos reais da remuneração, e um esvaziamento orçamentário, né? Basta dizer que o censo demográfico, para ter sido realizado em 2020, teve a pandemia, e depois ele só vai ser realizado em 2022, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é a primeira vez na história, o Brasil já fez 13 censos demográficos, a primeira vez que o censo no Brasil foi realizado por determinação do Poder Judiciário, né? E uma redução continuada do orçamento, que impedia fazer tanto as pesquisas conjunturais, como inflação, contas nacionais, por exemplo, a pesquisa a domicílio sobre emprego, ocupação, etc., como pesquisas estruturais, como a pesquisa de orçamento familiar, que é uma pesquisa que está em curso agora, desde novembro do ano passado, uma pesquisa com uma amostra de 106 mil famílias, acompanhando onde as pessoas gastam, o que fazem do seu tempo, que tipo de consumo, alimentação, onde compram, etc. Uma pesquisa que vai mostrar a cara da sociedade brasileira. A Pintec, que é outra pesquisa importante sobre inovação urbana, especialmente na indústria e nos serviços, e o censo agropecuário, né, que é outra necessidade que a legislação estabelece ser realizada a cada 5 anos, né, e a última vez foi em 2017, e somente agora a gente conseguiu as condições para que pudesse colocar em marcha essa pesquisa. Então, o quadro geral era um quadro de uma certa anomia na instituição, e que nós procuramos impulsionar através de um debate sobre o futuro da instituição, né? Porque, como todos sabem, nós estamos diante de uma transição de época muito importante, né? A entrada, o avanço da transformação digital, a sociedade industrial ficou para trás, né? E isso vem exigindo, na verdade, através da sociedade, uma série de demandas sobre que sociedade é essa, quais são, na verdade, indicadores novos que nós precisamos apresentar e oferecer.
Então, se a gente olhar do ponto de vista histórico, não é? Nós temos praticamente 149 anos de história estatística no Brasil. E se a gente for olhar o que aconteceu nesses 149 anos, a gente vai perceber que todas as mudanças que o sistema estatístico viveu ocorreu em período autoritário, a começar, inclusive, pela instalação da primeira instituição de estatística no Brasil, que é de 1871, a Diretoria Geral de Estatística. Ela foi criada na década de 1870. O que era o Brasil em 1870? Uma sociedade de analfabetos, né, constituída ainda por cerca de 15% da população escrava, ou seja, não era uma sociedade democrática, e foi implantado um sistema de estatístico, depois de quase 30 anos de debate no Brasil a respeito da necessidade de ter um sistema estatístico. Depois nós temos a própria constituição do IBGE, isso já avançamos para a década de 1930, quando, na verdade, desde a Revolução de 30, se instala um novo sistema estatístico e geográfico, com a criação do IBGE já em 1938, ele foi o INE em 1934, o INE, Instituto Nacional de Estatística, ele se transforma de forma original e inovadora, porque o IBGE é a primeira instituição, o Brasil é a primeira instituição que junta estatística com geografia. Só o México conseguiu fazer isso mais à frente. Os demais sistemas estatísticos são só estatísticos, não é? E tem instituições para tratar do tema da geografia, da geociência, mas o Brasil se separou nesse sentido, diferenciando-se dos demais. Ocorre que o IBGE, com essa nomenclatura, a partir de 38, nós estamos falando do Estado Novo, né? Que também, obviamente, não é um período democrático, como nós sabemos. A transformação maior no IBGE vai ocorrer já apenas em 1967, na reforma administrativa, e na lei que cria a fundação do IBGE em 1973. E, como sabemos, estamos falando de um período autoritário, do regime militar. Então, esse é o primeiro momento, eu diria, que nós estamos vivendo de um período democrático, em que as pessoas estão se manifestando atualmente, fruto de vários encontros que nós fizemos com servidores para discutir o futuro do IBGE. Então, eu vejo como saudável, inclusive, os questionamentos, as formas que as pessoas usam, posicionando a sua maneira de ver como deve ser a instituição, e nós teremos esse ano, que é o ano do plano de trabalho que trata do SINGED, o Sistema Nacional de Geociência, Estatísticas e Dados, ou seja, nós estamos com uma proposta de unificação dos vários bancos de dados, que daria ao IBGE a função de coordenador dos dados estatísticos e geocientíficos, como era o IBGE, aliás, desde 1936 a 1964, o regime militar é que mudou esse papel, tirou o IBGE debaixo da presidência da República, por exemplo, né, e colocou subordinado a um determinado ministério, o Ministério do Planejamento, como é hoje, o Planejamento e Orçamento. Então, a nossa pretensão é unificar os bancos de dados, dando ao país melhores condições para poder construir, monitorar as suas políticas públicas. Então, desculpe abusar, mas, enfim, uma síntese da realidade que nós nos encontramos, né? Estamos muito melhores do que estivemos quando chegamos em agosto de 2023, mas temos as dificuldades de uma instituição subfinanciada, né? Uma instituição que não tem o orçamento adequado. Nós não temos orçamento aprovado para 2025 ainda. O orçamento de 2024 foi em torno de 2,7 bilhões de reais, porém 91% desse recurso foi comprometido com folha de pagamento, ou seja, o recurso que nós temos para fazer as pesquisas é muito diminuto diante das necessidades do país. E isso nos levou a pressionar, buscar melhorias orçamentárias, o que a gente conseguiu, mas é insuficiente, e pensamos formas alternativas, que resultou, inclusive, na perspectiva de criar uma fundação pública de direito privado, como ocorre nas universidades federais e estaduais brasileiras. Nós temos 100 fundações no Brasil, que, na verdade, não tem levado, há mais de 60 anos, existem essas fundações, não levaram as universidades à privatização, coisa desse tipo, mas é um instrumento de apoio à pesquisa, não é? À inovação tecnológica, já que o IBGE se transformou também numa instituição científica e tecnológica.